E o texto de hoje, que nós vamos refletir em Tiago, no capítulo 4, é um texto muito precioso da palavra do Senhor, que nos fala sobre a questão de pedir e não receber, se fala sobre o amor ao mundo, se fala sobre, levantando o questionamento sobre de onde vêm as guerras, a contenda e outras questões que existem entre vós. E o versículo 1 até o 5 eu gostaria de ler todo, e depois então a gente vai refletir. E diz assim então a palavra do Senhor: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse texto ele vai falando algumas questões que parecem desconexas. Ele começa falando sobre guerras e contendas, depois ele vai falar sobre pedir e não receber, sobre não pedir e sobre questão de prazeres e sobre amizade do mundo. Numa leitura mais superficial desse texto, a gente poderia dizer, olha, Tiago aqui estava falando de assuntos diferentes. Ele começou a falar sobre intrigas, depois ele foi falar sobre a questão de não ter as coisas que a gente quer, e depois ele falou sobre a questão de amar o mundo. Mas a grande questão é que todas essas questões elas estão profundamente interligadas, porque a raiz do problema é a mesma. Ele começa questionando sobre a origem das guerras, das contendas que existem entre vós. Ele está falando para a igreja do Senhor Jesus Cristo. As inimizades, as confusões que às vezes a gente presencia em algumas vezes no meio da igreja É triste, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas intrigas e confusões que acontecem no meio da dita igreja do Senhor Jesus Cristo, no meio do dito povo de Deus. E aí ele vai então falar, parece mudar de assunto para falar sobre a gente cobiçar e não ter as coisas. Ou seja, sobre aquela questão da gente não ter a satisfação em Cristo, de não achar que de ter Cristo nos basta, e a gente ficar cobiçando então as coisas, querendo coisas, e por isso seria motivo então de matar, de invejar, e de viver a lutar e a fazer guerras. E ele começa a caminhar falando que aquele primeiro história sobre contendas e guerras, ele começa a falar sobre cobiçar e não ter, e ele começa a falar de pedir e não receber, e a grande questão de todas essas coisas é de fato onde está o nosso coração. Porque se nós temos um coração egoísta, se nós temos um coração que está disposto a querer que os meus desejos sejam supridos, e aí quando a gente traz para a história da guerra, dos conflitos dentro da igreja, é como se de repente a gente tem aqui um rebanho de 300 pessoas, e aí de repente, eu gostaria tanto que a igreja fosse para perto da minha casa, então eu vou fazer uma deliberação aqui para a gente mudar a igreja para perto da minha casa. Aí o outro, não, eu quero que a igreja vá para perto da minha casa. Eu quero estacionar meu carro na sombra. Eu quero que o meu filho aqui tenha a sala aqui embaixo, não o filho dos outros, porque a faixa etária é essa. Como se a gente começasse a ter intriga no meio da igreja, porque cada um está querendo buscar o seu próprio prazer. Porque eu não gosto dessa música, eu gosto daquela, eu não gosto desse de hino, eu gosto de cântico, eu não gosto de cântico, eu gosto de hino. E começa a dizer, a busca, como se a gente estivesse na casa do Senhor, pensando nos nossos próprios prazeres. Porque eu me sinto bem. E aí acaba gerando confusões e intrigas no meio da igreja. E aí isso, no ponto da sociedade como um todo, é que vai gerando também os conflitos e as confusões. É cada um buscando suprir os seus próprios desejos, suprir as suas próprias necessidades, ter aquilo que de fato gosta, o seu gosto, a sua vontade prevalecendo sobre os outros. E aí ele começa a falar de oração. Ele começa dizendo primeiro que a gente não tem as coisas porque a gente não pede. E depois ele diz que a gente pede e não recebe pela mesma razão. Porque pedir mal, porque pedis para esbanjardes em vossos prazeres. É como se essa mesma questão que causa intriga no meio da igreja, essa mesma questão que causa confusões e guerras, ela se reflete também nas nossas orações, quando nós nos colocamos diante do Senhor, buscando coisas que de fato são para suprir os meus desejos, as minhas questões, para me esbanjar nos meus próprios prazeres.
E todas essas questões, então, parece que é como se o centro das questões fosse o eu. Como se o eu deve prevalecer na igreja, como se o eu deve prevalecer na sociedade, e inclusive na hora da oração, eu quero que a minha vontade prevaleça acima de todas as coisas. Quando o princípio da oração é exatamente o contrário. Faça-se a tua vontade, que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, assim na terra como ela é feita no céu. Então a grande questão é que muitas vezes a busca do nosso próprio prazer, a busca das nossas próprias necessidades, se a gente coloca isso como prioridade na nossa caminhada, se a gente coloca isso como prioridade na nossa vida, a gente não vai receber do Senhor aquilo que a gente quer, que a gente está pedindo mal, o nosso coração está no lugar errado, e a gente vai ter intriga, confusão e briga, porque a gente vai sempre querer que a nossa vontade prevaleça em todas as circunstâncias. E aí ele vai colocar então, no versículo 4, que também parecia desconexo numa primeira leitura rápida, superficial: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ora, ele vinha falando sobre guerra, ele vinha falando sobre confusão dentro da igreja, ele vinha falando sobre pedir e não receber, e agora ele está colocando sobre a questão, parece que mudando de assunto, falando sobre a amizade do mundo e ser inimigo de Deus. Quando na verdade todas as questões estão conexas, porque quando a gente está falando sobre a amizade do mundo, a gente está falando sobre o apego aos prazeres das coisas carnais, os prazeres da carne, e isso tudo se reflete indo dentro da oração, dentro da igreja, em todas as questões. Meus irmãos, se nós estivéssemos falando do bem-estar espiritual, se nós estivéssemos falando sobre pedidos espirituais: ah, Senhor, vem Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, abençoa a tua igreja, ó Senhor, dirige os nossos passos no centro da tua vontade, não são as questões mundanas, não são as questões egoístas. O problema das questões egoístas é quando a gente começa então a gostar das coisas aqui da terra mais do que as coisas do céu, como eu estava falando, comentando sobre o cântico. E aí, gostando demais das coisas da terra, se apegando aos prazeres desse mundo, se apegando às coisas aqui dessa terra, a gente começa a colocar isso inclusive na nossa própria vida de oração, buscando então se esbanjar nos nossos próprios prazeres, e aqui obviamente fazendo falar então sobre prazeres da carne. Quando a gente pensa então entre pedir e não receber porque pedir mal, a gente deve sempre lembrar que na verdade o centro dessas questões todas estão no nosso coração. Quando a gente fala sobre a guerra e contenda, o centro está no coração. Quando a gente fala sobre cobiçar e não ter, o centro está no coração. Quando a gente fala sobre o pedir mal, o centro está no coração. Quando a gente fala da amizade do mundo, inimigo de Deus, se quiser ser amigo de Deus, ou amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, também está no coração. A grande questão de todas essas coisas é: onde está o nosso coração? Nosso coração está de fato no Senhor? A nossa satisfação de fato está em Cristo Jesus? A nossa alegria de verdade está em Cristo? Nas coisas espirituais, no reino do Senhor Jesus Cristo? Ou será que os nossos prazeres, as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso coração está todo depositado nas circunstâncias terrenas? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja, que ela estava dizendo: ô pastor, às vezes eu fico tão preocupado no culto de oração, porque eu vejo o povo pedindo, e só é pedido de coisa terrena. Não tem assim, claro que isso não é 100%, né? Acontece muito, mas não sempre, né? Não tem assim um pedido assim sobre questões espirituais, é sempre sobre uma questão do emprego, de um trabalho, de uma coisa aqui na terra, de uma pessoa e tudo mais, porque são as nossas coisas do cotidiano. Mas é claro que a gente também coloca os nossos pedidos de oração sobre o reino de Deus, sobre a obra missionária, sobre tantas questões. O fato é que a nossa prioridade muitas vezes tem sido as circunstâncias terrenas. Que a gente possa levantar os nossos olhos para o Senhor, colocar de fato o Senhor no centro do nosso coração, a nossa satisfação e a nossa alegria em Cristo, de fato querer que a vontade dEle seja feita acima de todas as coisas na nossa vida. E aí, se Cristo me basta, eu não vou entrar em guerra e contenda, porque eu não vou estar em busca dos meus próprios prazeres, eu não vou estar cobiçando e não tendo as coisas, vivendo a lutar e tudo, porque eu tenho Cristo. E isso me basta. Como diz o cântico, eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Que nós possamos de fato aprender não apenas a orar e pedir, mas que de fato a gente possa aprender a colocar o nosso coração no Senhor. E todas essas outras questões
elas são resolvidas. Que o Senhor possa ser o centro do nosso coração, o centro da nossa adoração, que de fato a vontade do Senhor sobre as nossas vidas seja de fato o mais importante.